Você sabe que eu estou lendo o Novo Testamento. E quando eu passei pela carta aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós lemos sobre a questão da ceia. E foram muitas as dúvidas. E as pessoas têm me mandado e-mails todos os dias perguntando sobre a ceia. Então, para você que tem dúvida sobre a questão da ceia, nós estamos fazendo esse vídeo agora, exclusivo sobre a ceia, para que não fique mais dúvida nenhuma, para que a gente veja aqui, à luz da Escritura que está na Bíblia, se o Senhor quer de nós que nós venhamos a fazer a prática litúrgica da ceia, todo mês, ou de tempo em tempo, que é o vinho e o pão, aquele pedacinho de pão e um copinho de vinho, ou se não é disso que o Senhor estava falando e que Paulo também tocou nesse assunto em Coríntios. Nós vamos então ver o seguinte: havia uma prática anual de quem era judeu de recordar a saída do Egito. Essas pessoas comiam pães asmos, mastigavam ervas amargas e tomavam vinho. Era uma ceia, um jantar, em homenagem à Páscoa. Ceia é a mesma coisa que jantar. É que quando fala ceia, dá um entendimento assim mais para o lado espiritual, litúrgico, de celebração, né, de coisa religiosa. Mas a palavra ceia é a mesma coisa que jantar. Então, quando traduziram também aqui a Bíblia, poderia ter colocado jantar, porque seria a mesma coisa. Então, todo ano, Israel fazia um jantar especial. Esse jantar era feito com pães asmos, sem fermento, com um cálice de vinho e ervas amargas, porque representava a amargura que o povo sofreu lá no Egito. Era uma prática puramente judia, não era prática de pessoas que não eram de Israel, porque esses eram considerados imundos e não tinham direito de participar das coisas que Israel participava. Até porque quem saiu do Egito não foram os gentios, que eles consideravam imundos perante a lei de Moisés, mas foram os judeus. Então eles celebravam o jantar da Páscoa, né? Era a ceia que eles falavam da Páscoa. E a última vez que eles comeram com Jesus foi exatamente um dia antes de Jesus morrer. Foi a última Páscoa de Jesus. Por que foi um dia antes? Porque ele próprio era o cordeiro da Páscoa. E no dia seguinte ele foi entregue em sacrifício pelos nossos pecados. Então, quando nós lemos em Coríntios, deixou ficar algumas dúvidas, e eu vamos ler aqui agora para a gente poder tentar aqui, com o máximo de esforço possível, não deixar mais dúvida. A carta aos Coríntios. Olha aqui, dissensões, essa é a epígrafe que induz ao erro. A epígrafe, meu amado, não faz parte da Escritura. Ela foi colocada no livro Bíblia, mas ela não faz parte da Escritura, não faz. Então a epígrafe que botaram aqui de forma distorcida, nos induz ao erro. Ela diz assim, ó: dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então dá a entender que Paulo está ensinando um modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Celebrar significa coisa espiritual, coisa religiosa. E a ceia aqui está sendo vista como a Santa Ceia, algo santo, santificado, uma liturgia. Mas nós vamos ver no contexto da Escritura que não é bem isso que acontece. Não é exatamente o que está aqui, escrito na epígrafe da ceia. Está escrito assim: Paulo começa então, na verdade, não é dizendo o modo certo de celebrar a ceia. Ele começa dando um chicote nas pessoas porque estavam comendo com guludice. Olha só. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, que não é no templo nem na denominação, é no grupo dos irmãos, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num só lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Até aqui, Paulo não está, na verdade, ensinando o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, como está na epígrafe. Ele está corrigindo as pessoas, porque uns comem demais e outros não comem nada. Está certo? Está certo até aí, concorda? Então vamos em frente. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais
o que nada tem, que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Agora ele vai dizer, ele está falando, corrigindo as pessoas, vocês estão comendo muito e deixando outro sem aí, vocês não estão se juntando para o melhor, estão se juntando para o pior. Quando vocês for comer, não é para comer tudo e deixar outro sem nada, não é para olhar só para o teu lado e esquecer do irmão que está do teu lado. Ele está corrigindo as pessoas. Ele, hora nenhuma, está ensinando o modo de celebrar, né, a Santa Ceia do Senhor. Até agora não tem nada disso. Agora ele vai dar o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus que comeu, é aí que está a chave, meu amado. Não tem nada a ver com comer o que ele vai falar. Olha só com o que tem a ver. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, no último dia de vida dele, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. É disso que ele está falando, é do repartir e não do comer. Nós ficamos presos a comer, não é comer. A mensagem toda é repartir. Paulo não está falando com as pessoas para que eles comam nada, está brigando com eles porque eles comeram. E não é para comer e deixar o outro sem, é para repartir. A mensagem do que Paulo fala é repartir, dividir. Então vamos lá, olha o que ele fala. Ó. Porque o que recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, o partiu. Partiu o pão, e disse, tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Fazer isso o quê? Comer em memória de mim? Que é isso, cara? É partir as coisas em memória de Jesus. Ele está dando exemplo de partir e não de comer. Ele fala, fazer isso, partir tudo isso aí, repartir também uns com os outros, como eu estou fazendo. O exemplo que eu estou dando, Jesus falando, não é comer, é repartir. Eu estou repartindo o pão, a mensagem está nisso. A mensagem está em repartir o pão. Não é em comer o pão. O povo aprendeu errado porque esses cães gulosos que só pensam em comer, isso não é errado. Olha lá. Ó. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei. Olha, meus apóstolos, toma, come. É isso que ele está falando. Olha, meus apóstolos, toma, come. Esse é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso. Meu corpo é partido por vós. Fazer isso. Partir meu corpo entre todos em memória de mim. É disso que ele está falando. Semelhantemente também, depois de cear, depois que ceou. Ah, irmão Rubens, eu vi lá na Santa Ceia, lá na minha igreja, a gente toma, come e bebe. Ué, depois que ceou. Agora olha só, o que eu estou dizendo para você, como é que é verdade. Olha aqui, ó. Semelhantemente também, depois de cear, depois que ele comeu, agora a bebida está fora da ceia, tá certo? O vinho está fora da ceia, porque a ceia é o jantar, ele já comeu. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Fazer isso toda vez que beberdes, o que ele está falando para a gente fazer? Olha, fazer isso o quê? Jogar meu óculos para lá? Ó. Toda vez que beber, joga o óculos para lá. Não. Pegar o quê? Pegar na carteira toda vez que beber? Não. Beber toda vez que beber? Não. Fazer isso toda vez que beber. Repartir toda vez que beber. Você entende? Se ele falasse para beber toda vez que beber, não teria lógica. Ele está fazendo fazer isso não é comer nem beber, é repartir. Porque se ele falasse assim, ó, fazer isso, bebei toda vez que beberdes em memória de mim, não existe, não tem lógica. É fazer isso, repartir com os irmãos toda vez que vocês beberem. Lembra de mim, entendeu? Quando você reparte com as pessoas, você está lembrando do Senhor, está trazendo a memória do Senhor. Quando você reparte comida material, está fazendo isso. E quando você reparte comida espiritual, o corpo de Cristo, que é o pão que desceu do céu, você está também fazendo isso. Você lembra de Jesus, não é quando come um pedacinho de pão com fermento, não. Porque aquele pão com fermento não podia comer naquela época, não, meu amado. Era pão asmo. E cadê a erva amarga que estava lá na época da lei de Moisés? Porque está escrito lá na lei. É obrigatório, todo ano. Come a Páscoa. Pão asmo, pão sem fermento. É um pão chato, que não cresce. Deve ser até muito ruim esse pão, eu não sei. E também ervas amargas e vinho mesmo, vinho com álcool.
Daí por aí, quando fala ceia, é um pedacinho de pão com fermento, não tem a erva amarga, acabou o tempo. Não tem a erva amarga e o vinho é tomado junto com a ceia. Mas aquilo não é nada para fazer aquilo, aqui não tem nada para fazer aquilo. Eu vou repetir de novo que você vai entender. Olha só, Paulo está dando uma bronca nas pessoas lá de Corinto, porque essas pessoas comiam e não esperavam pelas outras. Isso não tem nada a ver com Santa Ceia. Santa Ceia não existe aqui na Escritura. Essa epígrafe colocada aqui, dizendo o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, foi o homem que colocou isso aqui, não o homem de Deus, foi um desses que fizeram esse monte de malvadeza, manipulando aqui a Escritura, e deixaram ela aqui na Bíblia. A gente tem que aturar isso, não tem jeito, porque eles botaram aqui na Bíblia assim. Então, quando ele fala, ó, de sorte que quando vos junteis, capítulo 11, verso 20, num lugar, de sorte que quando vos junteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha aqui, o que eu sei do Senhor, porque o que o Senhor me ensinou e que eu também te ensinei, é repartir. É isso que ele está falando, olha aqui, ó. Não é comer não, meu amado, esquece comer. Glutonaria o Senhor nem gosta, é repartir, é disso que ele está falando. Porque o que recebi do Senhor e o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo graças a Deus, o partiu. E disse, tomai e comei, e esse é meu corpo que é partido por vós. Meu corpo é partido por vocês. É isso que ele está falando. Faze isso em memória de mim, reparta também o corpo em minha memória. Fazer isso que ele está falando não é comer não, é repartir. É disso que ele está dizendo. Semelhantemente também, depois de cear, até porque se fosse a ceia do jeito que fazem por aí, está errado. Porque tomam o vinho também junto com a ceia, mas é depois de cear. Depois de comer a ceia, o Senhor Jesus tomou o vinho, tomou o cálice e disse, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso, repartir, todas as vezes que beberdes. Você entende? Ele não está falando assim, fazer isso, beberdes, em memória de mim. Ele não está falando isso não. Ele está falando assim, fazer isto, repartirdes, todas as vezes que beberdes em memória de mim. Não teria lógica ser da forma que nos ensinaram. Porque como Jesus diria assim, ó, fazer isso, beberdes, todas as vezes que beberdes em memória de mim. Se fazer isso que Jesus quer dizer beber, ficaria sem sentido. Porque ele teria obrigatoriamente que dizer, fazer isso então, bebam, todas as vezes que beberem em memória de mim. Como é que eu posso beber todas as vezes que eu beber? Não tem como, poderia até dizer, ó, pegue nessa bateria toda vez que beber, aí dá. Mas beba toda vez que beber, em memória de mim, não tem lógica, não é disso que Jesus está falando. Ele está falando em repartir. Fazer isso, ó, reparta, toda vez que for beber, reparta em memória de mim. Então, meu amado, o que ele espera da gente é que a gente faça isso, que a gente reparta. Mas eu vou seguir aqui como Paulo vem exortando as pessoas. Paulo definitivamente, você observa, que ele não está ensinando o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, como a epígrafe nos induz erradamente a pensar. Pela leitura do texto que está na Bíblia, do texto da Escritura, nós percebemos claramente que não é disso que se trata. Vamos lá. Agora 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Toda vez que você comer e beber e repartir, você vai estar anunciando a morte do Senhor até que venha. É o ato de repartir que está no lugar, que está no momento em que come e bebe. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Todo que comer comida e não repartir, todo que beber e tiver outro ali com fome, você está comendo aqui um prato saboroso no restaurante, lá de fora está um mendigo sem nada. Você come, ele fica sem, tá certo? Você está comendo indignamente, porque essa comida não é para você comer, é para você repartir. É disso que ele está falando. Paulo começa o tempo todo falando isso, ele não muda o assunto hora nenhuma. O assunto fica só nisso. Olha, vocês estão juntos aí, eu não vos louvo, porque vocês estão comendo demais, outros ficam sem comer, vocês estão sem educação. É disso que Paulo está falando o tempo todo. Ele não mudou o roteiro daí, para agora ensinar como faz a Santa Ceia do Senhor, que é uma celebração.
litúrgica, espiritual, não. Ele continua falando isso, dando bronca nas pessoas. Então ele diz, ó, no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Ou seja, olha, eu tenho repartido, eu vou comer essa comida gostosa aqui, nesse restaurante, porque sempre também eu estou repartindo. Eu não estou fazendo isso indignamente, eu estou sendo bom com meus irmãos. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que come e bebe e não dá nada para ninguém, só ele que come e bebe para a condenação dele. E é isso que esses cães gulosos, que gostam de comer, não quer que você saiba. Quer que você pense que é comer um pãozinho com fermento e um vinho sem álcool, um suco de uva. E a erva amarga já se perdeu no tempo. Amargo não é com ele, só coisa doces. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por que as pessoas estão fracas? Porque não comeu um pedacinho de pão, meu amado? Vai brincar com o outro. Por que as pessoas estão magras e doentes? Porque não comeu um pedacinho de pão, esse pedacinho de pão vai dar saúde para a pessoa viver? Claro que não, meu amado. Ele não está falando disso não, ele está falando de tudo que nós comemos. O negócio é sério, meu amado. Se você está comendo do bem e do melhor na sua casa, e tem outro perto de você com fome, você está errado. É disso que ele está falando, tem que dar comida. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E além da comida material, ainda tem a espiritual, porque o que Jesus fez foi no passado. Velho Testamento, meu amado, ele morreu no dia seguinte, ainda era Velho Testamento, sombra das coisas futuras. Tem que repartir o pão, o pão que é Jesus com todo mundo, falar dele para todo mundo. Tem que repartir o pão de Jesus com todo mundo. Ele é o pão que desceu do céu. Tem que falar dele para todo mundo. É isso que é repartir. É isso que ele está ensinando. Repartir o pão com quem está com fome, o pão material, a comida, e repartir a palavra dele com as pessoas. É disso que ele está falando. Não é comer um pedacinho de pão com fermento, não, porque isso ele nunca mandou. E também, se fosse você viver naquela época, meu amado, não se iluda, não. Você não comeria daquele pão lá do deserto deles, não. Porque você seria imundo, não seria digno de comer aquele pão dele asmo, com aquelas ervas amargas e aquele cálice de vinho, não. Tá certo? E ele segue, ó. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, ele encerra. Meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se tiver algum com fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Ele está dando uma bronca em todo mundo, ele não está ensinando como fazer nenhuma liturgia de Santa Ceia. É mentira da epígrafe, aquilo é para te induzir ao erro. Leia o contexto que você vai ver que ele não está ensinando nada de como fazer Santa Ceia nenhuma. Ele está falando assim, ó, o exemplo que Jesus deu não é o de comer, é o de repartir e você não enxerga. Porque está cego, porque o Senhor desse século cegou o entendimento para que veja não veja. E ouvindo não ouça, mas vá para o inferno, porque é o que esses caras querem, conduzir todos à perdição. Jesus, hora nenhuma, mandou comer pedacinho de pão e beber pouquinho de suco de uva. Isso não existe. Isso não tem isso na Escritura. O que ele mandou fazer é repartir. Ele pegou o cálice, levantou, cadê um copo aqui? Eu tenho aqui minha caneca. Olha aqui, isso aqui é meu sangue, olha. Tá, fazer isso, repartir toda vez que beber. Fazer isso. Repartir toda vez que beber em memória de mim. Quando você reparte as coisas com as pessoas, você está lembrando do sacrifício de Jesus. Porque ele repartiu o corpo dele com todo mundo. Parece que é coisa do outro mundo e que ninguém entende, mas isso é simples. Ele pegou o seu próprio corpo e colocou na cruz do Calvário, ele repartiu. Esse é meu corpo que eu reparto com todo mundo. Fazer isso. Repartir com todo mundo igual eu reparto. Ele está falando é disso, não é comer não, meu amado. Esquece comer. Deixa esses cães gulosos que pensam em comer seu dinheiro, pensando cada vez mais nisso, e se afundar com essa informação errada. Vamos para o que é certo. Vamos para o que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele morreu na cruz com muito sacrifício para nos ensinar como conduzir certo. Não é como andar errado atrás desses homens para perdição não, meu amado. Chega, passou o tempo de nós andarmos atrás desses homens. Temos que ler, ó. Está escrito aqui, é só ler. Ele fala, fazer isso. Toda vez que beber, repartir, toda vez que beber, toda vez que comer, repartir, em memória de mim. É isso que ele fala. Ou será que eu estou errado?